Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão? Tudo bem? Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos, né, de mesmo à distância, por esses tempos que nós estamos passando agora, né, no coronavírus, esse tempo de isolamento social e as recomendações das autoridades é mantermos distância. Mas eu louvo a Deus por Ele nos dar a oportunidade, mesmo assim, continuarmos unidos, né, de alguma forma, para a gente poder ser edificados juntos. Amém? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da igreja e sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Bom, o livro que nós estávamos tratando na classe de jovens é um livro que se chama O que Jesus espera de seus seguidores. É um livro do John Piper e foi recomendado pelo pastor Lucas. E esse livro ele não é especificamente para jovens, é um livro que pode ser trabalhado para todos nós cristãos, amém? Então eu decidi trazer um capítulo dele para o nosso estudo de hoje, que vai estar embasado nos versos do 28 ao 30, do livro de Mateus, capítulo 11. Então se você puder já pegar sua Bíblia, preparar ela para abrir. Eu convido também os irmãos, incentivo, caso vocês possam, caso estejam juntos em família, chama a sua família aí da sua casa, neste momento, vou dar um minutinho aí enquanto eu abro aqui a passagem para que vocês se reúnam em família, para que vocês possam ter esse momento de aprendizado juntos, amém? Traga sua Bíblia também. Então os que já estão com a Bíblia aí, a gente vai ler Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, amém? Sobre o livro que eu falei, eu estou com ele aqui, vou mostrar para vocês, é O que Jesus espera de seus seguidores, do John Piper, certo? Vamos trabalhar o capítulo 3 do livro e o título é Venham a mim, venham a mim. Jesus dizendo para nós, né? Para que nós possamos nos achegar a Ele. Amém? Então, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vamos à leitura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos ter um momento de oração? Amém, Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de, mesmo que de forma virtual, estarmos reunidos, Senhor, estarmos de alguma forma aprendendo em unidade o que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nós cremos que o Senhor por nós, que o Senhor venceu por nós, Deus, que o Senhor venceu a morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus. Senhor, nós te oramos, Senhor, neste momento em especial, para que os nossos olhos espirituais possam ser abertos e a gente possa ser edificados através da Tua Palavra, Senhor. Eu oro pela vida de cada um que está assistindo nesse momento, pela família de cada um, para que eles possam ter o coração quebrantado, para que o Teu Espírito Santo fale aos corações deles, Senhor. Para que essa palavra resulte, Senhor, em atitudes práticas em nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de nós passarmos pelo processo de conversão da nossa vida, conversão que eu digo é um momento em que nós percebemos que nós somos pecadores e, como diz a palavra de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos. E a partir disso nós entregamos a nossa vida para Cristo porque entendemos que a salvação vem dele. A partir deste momento começa a ocorrer em nossa vida uma transformação, porque antes disso nós tínhamos em nossa vida vários objetivos dos quais muitas vezes se tornava o centro do nosso pensamento, o centro do nosso esforço, o centro do nosso planejamento. E a partir do momento que nós nos convertemos, Jesus passa, ou ao menos deveria passar, a ser o nosso maior tesouro, a ser o nosso objetivo central. Amém? Diante disso, em primeiro lugar, gostaria de dizer que Ele não só é o nosso objetivo central, como também Ele anseia para que nós possamos nos aproximar dEle. E é isso que essa passagem está dizendo. Jesus nos diz nessa passagem, lá no versículo 28, vinde a mim. Ou seja, se aproxime de mim, se achegue a mim.
E aí ele demonstra aqui a quem ele está se referindo, a quem ele está endereçado esse convite. E aí ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, pode ser que nós passamos em nossa vida por cansaços físicos, nós nos sentimos abatidos fisicamente, porém muito provavelmente esse não é o principal cansaço que Jesus está querendo se referir aqui. O principal cansaço que provavelmente ele está se referindo é um cansaço que vai muito além daquele que um bom descanso físico pode ser resolvido, do que uma noite de sono bem dormida pode ser resolvido. Esse cansaço que ele está se referindo provavelmente indica um cansaço da nossa alma, um profundo peso pelo qual nós temos caminhado carregando. E esse peso, como é perceptível na Bíblia, muito provavelmente é decorrente do pecado em nossas vidas. E o pecado é algo muito triste, porque ele nos separa de Deus. Essa é a principal consequência do pecado. Esse é o principal resultado e é o pior resultado possível que nós podemos ter do pecado, que é a separação de Deus. Mas além disso, o pecado também gera em nossas vidas consequências que nós sentimos no decorrer da nossa vida, que sejam físicas, mentais e emocionais. O peso do pecado gera em nós não só uma carga, mas uma sobrecarga, uma carga além do que nós estaríamos acostumados a levar, além do que nós poderíamos suportar. E é isso que Cristo está falando. Aqueles que têm a percepção de que está cansado, de que está sobrecarregado, vem a mim. E o que ele diz que ele vai fazer? Ele vai nos aliviar. Ele fala: eu vos aliviarei. Amém? E aí, não significa que não exista um fardo na vida cristã. Existe sim esse fardo. A gente pode perceber biblicamente esse fato, esse fardo, tanto nessa passagem que Jesus diz que o jugo dele ele diz, no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então ele inicia o versículo 29 falando que nós vamos tomar sim o jugo de Jesus. E quando diz jugo, é um objeto, eu creio que alguns dos irmãos já conhecem esse objeto, também chamado de canga, no qual é utilizado normalmente nas fazendas, para que um boi esteja junto com o outro, para que eles possam caminhar juntos. Então é um objeto colocado sobre o dorso do boi, no qual une dois animais. E quando Jesus se refere ao jugo dele, significa que ele está nos dizendo que ele se coloca ao nosso lado, que a partir do momento que nós aceitamos esse convite de nos achegarmos a ele, ele se propõe a caminhar junto conosco. Porém, ele diz que o jugo dele é suave, ou seja, nós não é penosa, não é excessivamente penoso nós seguirmos a Jesus como nosso mestre. Ou seja, nós devemos ansiar, nós devemos desejar por isso. Porque saber que Jesus está do nosso lado, que ele nos dá a oportunidade de nos unirmos a ele para caminharmos juntos, ou seja, nós estamos dando a oportunidade dele ser o nosso mestre, em primeiro lugar, na verdade essa é a total instância disso, o principal resultado disso, né? É o resultado em nossas vidas, é o privilégio para nós. Jesus não tem um privilégio nenhum a ele de caminhar conosco, não existe nada que nós, meros pecadores, seres humanos, falhos, pequenos, podemos oferecer ao próprio Deus que decidiu caminhar conosco. Ou seja, isso é uma glória totalmente dele. Bom, continuando, ele finaliza no versículo 30 dizendo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, existe sim um fardo. E a gente percebe isso na Bíblia. Ele diz especificamente que a porta é apertada e o caminho é estreito, o caminho que leva à vida, lá em Mateus 7,14. Ou seja, é sim, o caminho do cristão é sim, muitas vezes, pesado. Existe um peso, existe uma dificuldade de nós caminharmos como cristão. Porém, Jesus diz que ele vem nos auxiliar, que ele é manso e humilde de coração, e assim nós vamos achar descanso para a nossa alma.
Irmãos, nesse tempo de dificuldade que nós temos passado, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de preocupações, de ansiedades que nós temos passado, tanto pelo fator da saúde, e também pela consequência de tudo isso que nós temos vivido hoje no nosso país, e esse início de uma recessão econômica, pelo que estão prevendo, uma das piores recessões econômicas que nós vamos passar no Brasil, se comparar das últimas décadas. Tudo isso, todas essas dificuldades, para nós cristãos, tem que ser recebida como uma oportunidade. Semana passada nós falamos na reunião de jovens e adolescentes, que a gente fez também de forma virtual, que a aprovação da nossa fé, ela produz em nós, no final, o resultado dela é o nosso aperfeiçoamento. Então nós temos que ver essa oportunidade nós temos que ver esse momento como uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Amém? Mas para isso, para que a gente possa se aperfeiçoar, a gente precisa entender que nós necessitamos estar aos braços de Jesus, que nós precisamos recorrer a Deus como nosso sustento. Amém? Continuando, né? Jesus disse também que há dificuldades na vida do cristão. Lá em Lucas, capítulo 21, verso 16 e 17, se os irmãos puderem abrir para nós lermos juntos, Lucas, capítulo 21, verso 16 e 17. Jesus estava dizendo aqui especificamente para os discípulos, mas nós hoje também podemos viver isso que ele vai dizer aqui. Lucas 21, 16 e 17. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Ou seja, Cristo está dizendo que há possibilidade sim de nós sofrermos. Porém, eu quero trazer uma mensagem aqui, não de desespero e não de tristeza para os irmãos, muito pelo contrário, eu quero trazer uma mensagem de conforto. Porque é isso que Cristo tem nos ensinado através do Evangelho. Que ainda que a gente passe por essas dificuldades, ainda que a gente passe por essas tribulações, o nosso conforto, a nossa confiança deve permanecer nele. E a partir do momento que permanece nele, a gente pode passar por esses momentos de dificuldades de forma tranquila. Possuindo em nós uma verdadeira paz, não como o mundo dá, mas sim como Deus pode nos oferecer. E aí lá em João 7,37, Jesus disse que quem tem sede, venha a mim e beba. E aqui essa passagem bíblica está se referindo ao anseio por Deus, ao anseio pela salvação. Não uma sede física, mas sim uma sede da nossa alma. Como eu já vi, os irmãos talvez já ouviram essa analogia, já ouviram essa expressão, mas dizem que no homem há um vazio imenso, e esse vazio é do tamanho de Deus. Ou seja, nós não podemos preencher esse vazio que está dentro de nós com bebidas, com viagens, com dinheiro, com festas, com amizades, com relacionamentos. Por mais que nós possamos tentar todas as soluções seculares, todas as soluções mundanas, e as pessoas tentam isso, nós entendemos, nós percebemos que em nós falta algo. E esse algo que faltava em nós só pode ser preenchido pela vida de Deus. E Deus nos deu essa oportunidade de relacionamento com Ele. Irmãos, há uma grande diferença na forma como o povo de Deus no Antigo Testamento se relacionava com Deus e como nós nos relacionamos hoje. A gente tem hoje a oportunidade de um relacionamento contínuo com Deus. E infelizmente os cristãos, nós, muitas vezes nos esquecemos disso, muitas vezes nós não temos essa percepção. No judaísmo, a forma de se relacionar com Deus é através dos atos cerimoniais, das formas arquitetadas, as formas planejadas, os sacrifícios e eventos específicos para eles poderem ter esse contato com Deus. Mas nós cristãos sabemos que Cristo veio justamente para aproximar Deus de nós. Pela sua graça, o seu favor imerecido, nós, justamente por sermos falhos e pecadores, não merecíamos ter a oportunidade de termos um relacionamento face a face com Deus, de ter um relacionamento junto com Deus.
Mas aquele que crê em Cristo tem essa oportunidade, porque o véu se rasgou. Hoje nós podemos ter um relacionamento direto com Deus, justamente por causa do sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados. Então, o mandamento de Jesus, quando ele diga, venha a mim, isso não é um mandamento pesado, isso não é um mandamento penoso, isso não é um mandamento no qual nós vamos sofrer para cumprir ele. Muito pelo contrário, este é um mandamento pelo qual nós devemos nos alegrarmos em saber que Jesus está dando a oportunidade de nós nos achegarmos a ele, de nós caminharmos junto com ele, de nós nos aproximarmos dele. É semelhante, aqui o John Piper dá esse exemplo no livro, a alguém que passou vários dias desidratado, perdido em um deserto, com sede, sofrendo. E aí chegou uma equipe de salvamento e dá essa ordem para ele: se aproxima, vem até nós. Nós temos o que você precisa, nós vamos te tratar, nós vamos te dar água, nós vamos cuidar de você. O seu sofrimento acabou. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Talvez eu estou dizendo isso aqui hoje para você está ouvindo aí e é crente de vários anos, vários anos e você tem pensado, né? Muitas vezes nós pensamos assim, essa passagem está falando especificamente para aquele que ainda não provou da água de Jesus. Essa passagem sobre a gente se achegar a Jesus, aqueles que estão cansados, sobrecarregados a chegar a Jesus, essa passagem é uma passagem especial para aqueles que não são crentes, para aqueles que ainda não, em momento nenhum, se aproximaram de Deus. E sim, eu creio que essencialmente essa passagem são para essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas, saiba que hoje Deus está falando. Deus está te dando a oportunidade de abrir a porta para você se aproximar dele, em sinceridade, com o coração quebrantado. Deus pode gerar em você um verdadeiro arrependimento. Na palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que se você está ouvindo essa passagem, você ainda não se entregou completamente a Deus, você tem hoje essa oportunidade, você tem hoje esse privilégio de poder se entregar a Cristo. E não só ter a sua vida aqui na terra transformada, mas ter o seu destino eterno mudado. Mas a ênfase que eu quero dar hoje também é para aqueles que já têm um relacionamento com Deus, para aqueles que já se entregaram. Nós precisamos ter o entendimento que a vida cristã não são marcos, a vida cristã não são eventos. A vida cristã é uma rotina, são hábitos, é a continuidade de relacionamento com o nosso Deus. E aí a gente passa a ver diferente, a partir do momento que a gente entende que a vida cristã é uma continuidade de hábitos, a gente tem a oportunidade de entender que essa passagem que Jesus fala, venha a mim os que são cansados cansados e sobrecarregados, se trata também para a nossa vida diária do cristão. Porque, infelizmente, ainda que nós entreguemos a nossa vida para Cristo, nós continuamos tendo problemas, nós continuamos tendo pecados, nós continuamos passando por aflições, por doenças, por problemas financeiros, problemas físicos, psicológicos. Então essa passagem também é para nós. Cristo diz que se a gente se achegar a Ele, Ele proporcionará para nós uma verdadeira paz. Uma paz como o mundo não pode nos dar. Amém? Então, em meio a esse momento de calamidade que nós temos passado, em meio a essa pandemia do coronavírus, a essa recessão, essa forte recessão econômica que nós temos passado e que provavelmente vamos permanecer passando por algum tempo, que nós tenhamos a firme convicção de que Deus quer nos abençoar nesse tempo. E não é abençoar com coisas físicas, com coisas materiais. Ele quer nos abençoar com o que Ele tem de melhor, que é a oportunidade de nós termos um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Ele. Me lembra aquela propaganda, não sei se os irmãos se lembram, da Mastercard. Muitas coisas têm preço. Cada coisa aqui na Terra tem seu preço, né? Um valor que as pessoas pagam em dinheiro. Mas o relacionamento com Deus não tem um preço que pode ser pago. Não tem preço. Na verdade, biblicamente a gente pode dizer que é um preço sim. E é o preço do próprio sangue de Jesus. Que nenhum homem imperfeito, pecador, poderia pagar. Somente o próprio Deus, perfeito, sem pecado, santo, poderia pagar por nós.
Amém? Então há um preço pelo relacionamento com Deus, mas esse preço não pode ser pagado em dinheiro, esse preço não pode ser pagado com sacrifícios de pessoas impuras, esse preço foi pago pelo próprio sangue do Cordeiro puro e santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para a cruz para lavar os nossos pecados. Amém? Diante disso, queria que os irmãos tivessem no coração de vocês que nós temos a oportunidade de nos achegarmos diariamente a Deus em oração. Nós podemos ter comunhão com Deus através do aprendizado da palavra dele. Nós podemos ter comunhão com Deus através das nossas práticas cristãs, através da expressão da compaixão pelos irmãos. Tudo isso nos faz ter um relacionamento com Ele, ter um relacionamento com Deus. Amém? Porém, Jesus também diz que há alguns que não se aproximam dele, alguns que infelizmente não podem ter essa comunhão. E aí eu queria ler com os irmãos João capítulo 5, verso 39. Verso 39 e 40. João capítulo 5, verso 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus estava falando aqui especificamente para os mestres da lei do primeiro século. Eles não tinham o anseio, eles não queriam ter essa vida. É isso que Cristo está dizendo nessas passagens. Eles examinavam a Escritura e eles julgavam que na Escritura eles alcançariam a vida eterna. E sim, é através das Escrituras que eles alcançam, porque as Escrituras testemunham, as Escrituras testificam de Cristo. Contudo, não queria ir a Jesus para ter a vida. Que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós tenhamos um coração humilde, um coração quebrantado, disposto a nos humilharmos diante de Deus, a desfazer o nosso ego, desfazer o nosso eu, as nossas próprias convicções ideológicas que foram construídas ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vida, por meio de doutrinas, de ensinamentos seculares. Que nós não vamos fazer como os fariseus, que colocavam bloqueios para ter um relacionamento com Deus. Hoje nós sabemos, mediante a palavra, que nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Que nós não desperdicemos essa oportunidade. Outra passagem que eu queria ler sobre vocês, sobre esses que não se aproximam de Jesus, está lá em João. Volta aí um pouquinho na sua Bíblia. João capítulo 3, verso 19 e 20. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando diz aqui que a luz veio ao mundo, Cristo está falando dele mesmo, está falando do próprio Deus que veio ao mundo. E aí no verso 20, ele continua: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E eu vou ler o 21 também. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Irmãos, como então que nós devemos e como que nós podemos nos aproximar de Deus? A gente percebe a palavra nos mostrando que algo nos separa de Deus, e este algo é o pecado. Na verdade, devido ao nosso pecado, nós nem poderíamos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que o pecado escraviza, nós somos escravizados, somos presos por esse pecado. Porém, Deus nos dá essa resposta. Nós podemos nos aproximar dele justamente por causa do sacrifício que foi feito por Jesus na cruz. E aí, quem pode se aproximar de Jesus? E aí a resposta se encontra lá em João, capítulo 6, versículo 44. João 6, 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, é Jesus dizendo,
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No verso também vai um pouco para frente, dentro ainda do capítulo 6, verso 65. E prosseguiu, Jesus dizendo, né? Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amém? Irmãos, se hoje nós podemos nos aproximar de Deus, é justamente porque Deus permitiu isso. Deus nos concedeu. Isso não é mérito nosso. Isso não tem nenhuma parte nossa. Existe uma doutrina, inclusive, né, que nós presbiterianos acreditamos, né, seguimos, que é a respeito de monergismo, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, não é uma obra de coparticipação de Deus e nós, não, é uma obra exclusiva de Deus na nossa vida. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Amém? Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para ser seus filhos. E hoje nós temos essa oportunidade de nos aproximarmos dele, de Deus, de Jesus Cristo. Amém? E aí, especificamente sobre esses dias que nós temos passado, gostaria de incentivar os irmãos, novamente, a permanecer em oração, para que Deus seja nosso conforto nesses dias, para que Deus seja o nosso sustento, para que Ele venha aliviar essa carga que tem sido colocada sobre os nossos ombros, essa sobrecarga que tem sido colocada sobre a vida de algumas pessoas, especialmente os idosos, que são grupo de riscos, e outras pessoas que são grupo de riscos, que não estão praticamente saindo de suas casas, e eu entendo perfeitamente, eu consigo sentir a angústia que alguns irmãos têm passado. Diante disso, que a gente possa orar, que a gente possa se solidarizar com essas pessoas, que a gente possa realmente se chegar diante de Deus em humildade e pedir para que Deus nos ajude, para que Deus nos capacite a passar por esse momento. Amém? Irmãos, se você está vendo esse vídeo no domingo de manhã, né, dia 5 de abril, acredito que os irmãos viram isso, né? O presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, o Roberto Brasileiro, convocou toda a nossa denominação, a Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil, a separarmos esse dia, este domingo, dia 5 de abril, para a gente clamar pela nossa nação, tanto por essa pandemia que nós temos passado, tanto por essa recessão econômica, resultado desse combate à pandemia. Para que a gente venha clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia, tanto de nós, igreja, mas também de todos os brasileiros. Clamar a Deus para que Ele venha com as suas mãos poderosas nos guardar, nos dar consolo nesses dias. E além disso, além de tirar esse dia para oração, foi também convocado, nós fomos convidados, convocados a estarmos em jejum. Eu creio que muitos irmãos que estão assistindo já se comprometeram a fazer esse jejum, eu incentivo os outros também a fazerem, a tirar esse dia para jejum e oração. Foi também incentivado pelo pastor da nossa igreja, né, o pastor Lucas. Então, para finalizar essa classe de hoje, eu gostaria de orar junto com os irmãos. Então, se possível, junte-se à sua família aí, na sua casa, neste momento, que nós possamos agora fazer essa oração em unidade. Vamos colocar em prática justamente isso que nós aprendemos nesse capítulo hoje. Vamos nos achegar a Deus. Amém? Amém, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Deus, reunidos, ainda que não presencialmente, Senhor, mas unidos em fé, clamando a Ti, para que o Senhor nos auxilie neste dia, nestes dias, nestes momentos. Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos problemas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti. Deus, nos ajuda, Senhor, sara a nossa nação. Deus, vem com as Tuas mãos poderosas, Senhor, e transforma, Senhor, toda a situação. Deus, nós cremos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Senhor, e nós descansamos em Ti, Deus. Mas nós clamamos, Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor venha, Senhor, com conforto para a vida daqueles que têm passado pelas dificuldades, aqueles que têm passado por essa doença,
pelos familiares que têm perdido, Senhor, seus entes queridos, Deus. Senhor, venha, Senhor, confortá-los, Deus. Senhor, e acima de tudo isso que nós estamos pedindo, Senhor, nós clamamos, Senhor, o Teu Espírito Santo venha quebrantar os corações, Deus. Venha trazer luz, Senhor, para as vidas que estão em trevas, Senhor. Senhor, que a gente possa, Senhor, verdadeiramente ter uma vida entregue ao Senhor. Deus, que neste momento, Senhor, para nós cristãos, que a gente possa, Senhor, ter um verdadeiro aperfeiçoamento, Deus. Senhor, nos auxilia a levarmos uma vida que agrade ao Senhor, a uma vida de piedade, Senhor, a uma vida segundo a Tua palavra, Deus, uma vida verdadeiramente que glorifica o Teu nome. Deus, nós cremos que o propósito da nossa vida é glorificar a Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Guarda a vida de cada irmão, guarda a vida dos irmãos da nossa igreja, guarda a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, a este vídeo, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado por este ensino. Muito obrigado por essa classe, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te somos gratos, Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham um bom domingo. Se você está assistindo esse vídeo no domingo. Que Deus continue trabalhando em nossas vidas. Que nós possamos continuar sendo edificados. E eu espero que em breve nós possamos estar novamente juntos como igreja, unidos, para cultuar o Senhor, juntos também fisicamente. Amém? Se possível, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas, com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam ser edificados também. Compartilhe o canal da igreja, nós vamos continuar fazendo as transmissões todo domingo à noite dos cultos. E que Deus continue nos auxiliando, nos sustentando. Amém? Um grande abraço para os irmãos, um abraço virtual, se isso que é possível, e fiquem com Deus. Amém.